Então, que Deus possa também estar abençoando a sua vida e que você depois possa rever a ministração que vai ser feita na noite de hoje. Queridos, o Rio Jordão ocupa um lugar único na música cristã. Durante séculos, poetas e músicos usaram o Jordão para representar uma grande verdade espiritual. Por exemplo, no início do século XX, o pastor Almeida Sobrinho compôs o hino 509 da harpa cristã. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos, ó que gloriosa vista será. Outro compositor de nome William Edwin Whitmazer, a pronúncia desculpem, do final do século XIX, escreveu o hino 145 do cantor cristão que diz, esse eu não vou me arriscar a cantar: as águas do Jordão desceu, Jesus o Redentor, o Deus eterno que morreu por nós em santo amor. E mais recente, mas que também já descansou no Senhor, o cantor evangélico Luiz de Carvalho compôs a música O Jordão Eu Não Passarei Só, que diz assim: ao chegar ao rio e a jornada findar, e a distância esta vida ficar, haverá um amigo para me guiar, o Jordão eu não passarei só. Mas além de ser cantado em diversos tempos e por muitos cantores, o Rio Jordão também é incorporado ao texto bíblico em vários de seus livros. Vocês vão, à medida que lerem a Bíblia Sagrada, vão perceber que diversos autores nas Escrituras vão fazer menção do Rio Jordão. E nessa noite, nós faremos uso de um livro, escrito por aquele que foi o sucessor de Moisés e que teve a responsabilidade de liderar o povo na conquista da terra prometida. O nome desse homem é Josué. E quero aproveitar, enquanto você abre aí, no livro de Josué, pedir para que aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal, acione o sininho que é para você ser comunicado de novas postagens, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe essa mensagem, a palavra de Deus, chegando ao coração das pessoas. Queridos, nós estamos hoje iniciando uma nova série de estudos intitulada Construindo o Futuro. É certo que o nosso Deus, Ele é soberano, e todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Daí a escolha do livro de Josué para abordarmos esse tema, construindo o futuro. Nós que estamos iniciando mais um ano, nós que estamos no primeiro mês do ano de 2023, pensamos sempre no amanhã, no futuro que nos aguarda. As nossas decisões têm consequências. E nós estamos inseridos na história, e quando nós vamos à palavra de Deus, nós percebemos a história de grandes homens, e em especial, nessa noite, a história da nação de Israel. Aquele momento ímpar, em que o povo foi chamado para tomar posse da terra prometida, e decisões precisavam ser tomadas. E a gente vai ver que não apenas decisões, mas aquele povo se encheu de dúvidas, de indecisões. E o futuro da nação de Israel começou a delinear-se segundo o propósito do Deus Todo-Poderoso. A mensagem de hoje tem o título de Avançando ao Desconhecido. Nós estamos aí adentrando 2023 e avançando rumo ao desconhecido. Nós não sabemos o que nos aguarda o amanhã, porém, nós podemos ter a segurança, a certeza
daquele que estará conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. É diante da incerteza dos nossos dias, é diante até mesmo do medo que se instaura na vida de muitos, que nós precisamos ter a convicção de que a nossa confiança no Senhor nos leva a avançar, porque é o nosso Deus que nos ordena, é o nosso Deus que nos manda prosseguir rumo ao alvo, que é Jesus. Assim eu quero convidá-lo a abrir no capítulo 3 do livro de Josué. São 17 versículos que nós vamos estar lendo, é um capítulo pequeno. Então, você pode acompanhar toda a leitura aí na palavra de Deus. Diz assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim, saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada, e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, temos lido a Tua preciosa, maravilhosa, inerrante palavra. Agora, Senhor Deus, permita-me, Senhor Deus, trazer as Tuas verdades ao conhecimento do Teu povo, trazer o alimento, Senhor, com o qual Tu me alimentaste, Senhor, ao longo desses últimos dias, para também, Senhor Deus, fortalecer a Tua igreja. Abençoa cada um dos Teus filhos, Pai. Eu te peço, te oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Queridos, Josué capítulo 3 conta a história da travessia do Rio Jordão. Esse Rio Jordão que já foi cantado por vários cantores evangélicos. Esse Rio Jordão que já foi celebrado em livros e poesias por escritores cristãos.
Mas esse Rio Jordão, que tem um papel tão importante na história do povo de Israel, porque aquele Rio Jordão serve como um marcador de fronteira. Era o último impedimento para que aquele povo que havia peregrinado pelo deserto, aquele povo que havia saído do Egito, aquele povo que por mais de 400 anos fora escravizado pelos egípcios, agora pudesse contemplar a terra que lhes havia sido prometida ainda nos dias de Abraão. E agora, eles tinham naquele momento a oportunidade de ver cumpridas as promessas do Senhor para Israel. O povo de Deus teve que atravessar aquele rio para entrar na terra prometida. Na verdade, essa é a primeira coisa que Deus diz a Josué, ainda no capítulo 1 do livro, no versículo 2. Ele diz assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Era uma promessa, era algo que seria dado pelo próprio Deus, e aquele rio era um marco para que aquela nação que estava se tornando agora, tendo a sua forma feita naquele momento, pudesse saber daquele grande milagre que Deus estava para realizar. O capítulo 3, queridos, enfatiza uma grande verdade. A obra de Deus deve ser feita segundo a sua vontade, a fim de recebermos a bênção do Senhor. Para recebermos a bênção do Senhor, não basta simplesmente estarmos fazendo a obra de Deus. Porque às vezes nós estamos até fazendo a obra de Deus, correndo para um lado, para o outro, como que num ativismo sem fim. Mas a obra de Deus só tem o seu real valor quando nós fazemos segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não é só atravessar o rio que importa. Deve ser feito de tal maneira que Deus é que receba a glória e não o homem. Infelizmente, o que nós temos visto nos nossos dias é que as pessoas têm procurado muito mais a sua glória pessoal do que ser dado toda honra, toda glória ao Senhor. Deus abençoará qualquer um que faça o seu trabalho, mas à maneira de Deus e não à maneira do próprio homem. Essa bênção será negada àqueles que pensam que têm uma ideia melhor que a ideia de Deus. Como lemos nessa noite, o capítulo 3 traz o registro do milagre da travessia do Jordão. Esse milagre dá início, queridos, à tomada da terra de Canaã, e pode ser melhor compreendido ao vermos todos os passos, todas as ações que envolvem essa grande travessia, e que naquele momento leva ao povo a vencer um dos grandes obstáculos que eles teriam para adentrar a terra prometida, para ver se concretizar a bênção de Deus na terra que o Senhor havia prometido aos seus pais. Vejamos então como desenrola-se essa história. O primeiro passo, queridos, que nós observamos nessa história registrada aqui no capítulo 3 de Josué, é que eles esperam por 3 dias. Veja aí os versículos 1 e 2. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento. Queridos, se há uma das coisas difíceis que recai sobre nós, é ter que esperar alguma coisa. Nós somos uma geração da celeridade, das coisas rápidas. Nós queremos aqui e agora. Se você liga o seu computador e ele começa a demorar, você já fica preocupado. Ninguém mais nem lembra daquele tempo, né?
quando a gente tinha acesso discado, que ficava um bom tempo esperando até a internet entrar. Quando nós apertamos o interruptor, queremos que a luz acenda de imediato. Ninguém mais recorda o período, né? Alguns não lembram mesmo, né? Os mais jovens, da lamparina. Na cidade tantas vezes faltava energia, e a gente ficava correndo atrás da lamparina, da vela, para poder manter o ambiente iluminado. Nós somos essa sociedade, queremos as coisas com agilidade, nós não queremos esperar. Porém, queridos, esperar pode ser a disciplina mais difícil na vida cristã. A maioria de nós prefere fazer qualquer coisa do que esperar. Alguns até mesmo preferem fazer a coisa errada do que esperar. A gente vê claramente isso no trânsito, né? Aonde as pessoas que às vezes vão entrar à esquerda e se colocam à direita, porque não querem pegar a fila daqueles carros que vão entrar à esquerda, quer dar um jeitinho. Ou aquele que está lá querendo fazer um pagamento e fica procurando um amigo da fila do banco para ver se consegue evitar aquele momento de fila. Ou até mesmo aqueles que procuram de alguma forma, né, driblar a lei para agilizar algum processo. Enfim, a gente sabe que infelizmente essa é uma prática muito comum ainda, até mesmo entre nós. No entanto, Deus fez o seu povo esperar, a fim de ensiná-los, que se Ele não estiver com eles, nunca vão ser vitoriosos por conta própria. Não adianta a gente querer agilizar as coisas, se Deus não estiver conosco diante daquilo que estamos a realizar. Precisamos nos lembrar dessa verdade. O que teria acontecido no primeiro ou no segundo dias, se Josué tivesse decidido ir em frente por conta própria? Teria sido um desastre total. Quem não se lembra de Saul, que foi pedido que aguardasse Samuel, mas ele não soube esperar o tempo certo, e perdeu a bênção. Aqui não, Josué aguardou o tempo de Deus. Eu fico imaginando aquele povo, olhando para as campinas de Israel, de Canaã, desejoso de levar os seus rebanhos, e aí passa o primeiro dia e chegam aquelas pessoas, e aí meu irmão, nada, Deus ainda não autorizou, não chegou o nosso tempo, veio o segundo dia. Tem um exemplo clássico, de um homem que nem era da nação de Israel, e que lhe é ordenado dar mergulhos no rio. Ele poderia muito bem rejeitar aquilo, e ele rejeita no primeiro momento. Às vezes, queridos, diante de algo que nós precisamos fazer, e que às vezes nós queremos fazer com imediatismo, queremos fazer no nosso tempo, e acabamos fazer de qualquer jeito, ou fazemos tudo errado. E Deus estabelece para nós um tempo, é por isso que lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo para todas as coisas. Infelizmente, às vezes a gente é muito apressado, ou então a gente é muito demorado, né? Porque às vezes a gente deixa a coisa passar tempo demais. É o caso do rapaz que está namorando com a moça, e aí já vai 7, 10 anos, e não toma a decisão de assumir um compromisso, né? A gente sabe, querido, que claro, na vida, a gente precisa tomar decisões, e essas decisões, elas precisam ser bem pensadas, avaliadas, para não ser feito de qualquer jeito. Tem que ser no tempo de Deus. O tempo de espera nunca é tempo perdido, se você está esperando no Senhor. Agora, que isso também não sirva de desculpa para você deixar de realizar
a obra que Deus colocou na sua mão. Porque é também, há aqueles que digam assim, pastor, eu ainda não tenho certeza quanto a isso não. Olha, Deus ainda não se revelou para mim, ainda não veio nenhum anjo dar essa resposta. Eu estou precisando que Deus fale comigo, né? Quem sabe se Jesus não apareceu a Paulo, vai que Jesus hoje à noite fala. Queridos, você tem alguma dúvida? Procure ouvir Deus na sua palavra, busque ao Senhor, peça discernimento de Deus, e até mesmo revelação se for o caso. O segundo passo que a gente observa aqui no capítulo 3 é que ao povo foi ordenado seguir a arca. Diz aqui no versículo 3 e 4, e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Nesse capítulo, querido, Josué menciona essa expressão, arca da aliança, por 9 vezes. Isso significa que a arca é a mais importante coisa que há nessa história. A arca, como vocês sabem, era um baú com um tampo dourado, revestido de ouro, que se chamava o propiciatório. Na arca, continha os 10 mandamentos que haviam sido dados por Deus a Moisés, a vara de Arão, que brotou quando ele se apresentou diante dos sábios do Egito, e um pote de maná que havia sido recolhido durante aquele período da peregrinação no deserto. A arca representava a graciosa presença de Deus com o seu povo, e era exatamente a arca que os sacerdotes estavam conduzindo. O Senhor instruiu Josué a manter uma distância de aproximadamente 900 metros entre o povo e a arca. E isso, queridos, enfatiza a santidade de Deus. Não é porque os sacerdotes tivessem alguma coisa diferente do povo. Eles pertenciam à tribo de Levi, é bem verdade, e somente eles poderiam conduzir a arca da aliança. Porém, o diferencial que exigia esse afastamento, esse distanciamento, era exatamente a arca que eles conduziam e que representava a santidade de Deus. Se Israel realmente queria a orientação de Deus, o povo devia aprender a tratar o Senhor com respeito. E aqui, queridos, a gente precisa também ter essa referência para as nossas vidas, porque às vezes a nossa atitude diante de Deus é uma atitude de desrespeito com o Senhor, quer seja com a palavra, quer seja com o momento da adoração, quer seja com a forma da gente até mesmo se vestir e estar na casa de Deus. Precisamos, amados, ter esse cuidado, avaliar tudo aquilo que nós fazemos, até mesmo aquilo que nós falamos, porque às vezes nós não medimos aquilo que nós falamos e falamos coisas que desagradam o coração de Deus, às vezes brincadeiras de duplo sentido, palavras que não agradam ao Senhor e não agrada à igreja. Observe, queridos, no final do versículo 4, a razão pelo qual o povo deveria seguir a arca da aliança. O povo não teria à sua frente Josué. Josué era o grande comandante, mas não era Josué que estaria à frente. Em geral, quem conduzia os exércitos era o general, era o imperador, era o estadista, mas não era Josué que estava à frente daquele povo. Aqui diz que eram os sacerdotes com a arca. E alguém poderia dizer assim, mas por que eram os sacerdotes? E aqui no versículo 4 diz que é porque vocês nunca passaram por lá. O povo de Israel não conhecia aquele terreno, não sabia do destino de chegada. Tudo era novidade. Vocês lembram
que aqueles primeiros espias haviam perecido no deserto. Apenas Josué e Calebe ainda permaneciam em vida. E já passaram aí mais de 40 anos. Dificilmente eles lembrariam de tudo aquilo que eles visitaram, por onde eles passaram. Mas naquele momento, a arca representava a direção de Deus para a nação de Israel. Eles podiam confiar que era o Senhor que os conduzia. E eu quero dizer para você nessa noite, você está entrando no novo ano, não diante das incertezas que possam estar instauradas frente a um novo governo. Você vai entrar no novo ano não amedrontado diante da violência em que a nossa nação se encontra, diante da crise financeira que pode ser instaurada. Nós vamos adentrar esse ano na segurança que é o Senhor que conduz a sua igreja, é o Senhor que dirige o seu povo. Aprenda, queridos, aqui uma valiosa lição. Só Deus sabe para onde nós devemos ir. Fazemos os nossos planos, mas é Deus que determina os nossos passos. Todo mundo que lê essa mensagem, queridos, tem alguma ideia sobre o futuro. Temos nossas esperanças, temos os nossos sonhos, temos os nossos projetos. Sonhamos com o nosso futuro. Porém, só Deus sabe que caminho devemos seguir. É um grande avanço espiritual admitir o quão pouco sabemos sobre o futuro. Mas tudo bem, porque Jesus está onde nós estamos. E Ele sabe aonde nós precisamos estar amanhã, no dia seguinte, no próximo e até o fim da nossa carreira, porque é Ele que vai nos conduzir. Terceiro passo, o povo santificou-se. Veja o versículo 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Querido, santificar significa separar-se, consagrar-se. No Antigo Testamento, muitas vezes, o sentido de santificar envolvia a limpeza externa. Os judeus, eles naquele momento, deveriam remover as suas vestes sujas e substituí-las por roupas limpas. E alguém poderia dizer assim: sim, pastor, e por que isso importa? Queridos, Deus deveria se importar com o que as pessoas se vestem? A consagração externa retrata a necessidade de limpeza interior. É apenas uma simbologia, é apenas para mostrar que assim como nós precisamos estar limpos externamente, precisamos estar limpos no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Você limpa por fora, porque você precisa estar limpo por dentro. E aqui, queridos, a gente precisa também fazer uma observação. Não adianta você manter-se limpo se você se encontra sujo por dentro. Se a sua mente está cauterizada pelo pecado. Se você tem ficado enamorado por coisas que desagradam o coração de Deus. Essa pureza, ela tem que ser plena na nossa vida. E quando se fala de limpeza exterior, é apenas um símbolo da limpeza interior que deve existir na vida do crente. É por isso que nós somos chamados a nos santificarmos, como foi o povo de Israel. Deus está dizendo àqueles primeiros cristãos, digo melhor, aqueles judeus, que eles ainda não estão prontos para o milagre. Eles não podiam entrar na terra prometida de qualquer jeito. Nós não podemos adentrar os céus de qualquer forma.
um dia nós fomos alcançados pelo perdão do Senhor e confessamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Esse foi o momento da nossa justificação, mas enquanto aqui peregrinarmos, durante os anos da nossa existência, nós estamos num processo de santificação, aonde nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. É por isso que nós nos achegamos à luz, para que as nossas obras sejam reveladas e aquilo que não agrada ao Senhor possa ser retirado da nossa vida. Mas haverá um dia em que nós nos apresentaremos diante do Senhor, e aí nós seremos glorificados, teremos um corpo glorificado, e aí concluiremos esse processo da salvação, estaremos eternamente na presença do Senhor. Aquele povo, queridos, precisava passar por esse momento, desse processo da santificação, como qualquer um de nós. E nós sabemos as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, precisam ser restauradas. Nós sabemos aquilo que entristece o coração do Espírito Santo. Cada um de nós. E quando nós não temos atitude de mudança, nós nos tornamos levianos, irresponsáveis, rebeldes. A gente vai ver isso na história de Israel. E tantas vezes Deus levantou profetas para alertar o povo de Israel acerca da sua situação. Hoje homens e mulheres de Deus sobem a este púlpito também com esta mesma responsabilidade, sabendo que primeiro recai sobre nós o cuidado e o zelo com a nossa santificação, antes de alertarmos as ovelhas do Senhor. Quarto passo, eles cruzaram quando o rio estava transbordando. Veja aí os versículos 14 e 15. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas. Queridos, este milagre aconteceu durante a primavera, o período da colheita, quando o derretimento da neve do Monte Hermon e de outras montanhas eleva o nível do Rio Jordão. Durante a maior parte do ano, o Jordão é um rio tranquilo, tem apenas 30 metros de largura, com a profundidade de 1 a 3 metros. Na maioria das vezes, apenas de 1 metro de profundidade. Um rio tranquilo, fácil de ser atravessado. Porém, durante a época da colheita, nos tempos antigos, as margens se estendiam bastante, chegando em alguns lugares a 7 metros de profundidade. Durante a época da colheita, a planície do rio tornou-se uma vasta área alagada. Além disso, a vegetação nas margens era um outro obstáculo. O profeta Jeremias, no capítulo 12, verso 5, escreveu sobre o Jordão, e ele menciona os matagais junto ao Jordão, referindo-se ao emaranhado que crescia nas margens de salgueiros e tamariscos, formando uma barreira quase impenetrável. Essa, querido, era a situação que Josué estava enfrentando ao contemplar aquela travessia. Um rio em toda a sua força, com muita água, com as margens tomadas de vegetação. Não havia estratégia humana que levasse as pessoas para o lado oeste do rio. Mas se eles não cruzassem de alguma forma, a terra prometida permaneceria para sempre fora do seu alcance. Queridos, às vezes nós encontramos obstáculos na nossa vida, e a bênção do Senhor está do outro lado, mas a gente não consegue ver uma solução para vencer o problema. A gente não consegue confiar no Senhor para realizar aquela travessia. Josué não tinha nenhum plano secreto no bolso de trás. Ele apenas ouvira do Senhor a ordem de tomar posse da terra prometida. E se o Senhor havia dado essa ordem, ele iria cumprir.
Eu não sei qual foi a ordem de Deus para a tua vida. Eu não sei qual foi o ministério que o Senhor te entregou. Eu não sei qual foi o compromisso que Ele colocou diante de ti. Mas eu quero te dizer que aquilo que Deus te colocou, é o Senhor que vai te capacitar, é o Senhor que vai te qualificar, é o que o Senhor vai fazer na tua vida. Os judeus não sabiam como navegar nas perigosas águas do Jordão. Aquele povo havia peregrinado durante 40 anos no deserto. As últimas águas que eles viram em abundância foram quando atravessaram o mar, ainda sobre a liderança de Moisés, e assim mesmo a pé enxuto, porque as águas se partiram. Não eram pessoas preparadas para as muitas águas. E eles não tinham como fazer aquela travessia. Não havia qualquer tipo de embarcação. Porém, eles tinham a promessa de Deus e tinham a memória. Eles recordavam aquilo que havia acontecido com Moisés lá no Mar Vermelho. Mas já tinham passado 40 anos. Era a história dos pais para os filhos, dos avós que contavam para os filhos. Será que eles poderiam confiar em Deus nessa situação, como os seus ancestrais haviam confiado, quando o exército egípcio os encurralou no Mar Vermelho, e ficou entre eles e a libertação? Como será que é a fé, quando nós não conseguimos encontrar um caminho a seguir? Quando as coisas parecem não ter solução, quando nos falta o chão, quando o medo se abate nas nossas vidas, quando a doença bate à nossa porta, quando o desemprego chega até nós, quando a crise familiar nos alcança. Fé, querido, significa confiar em Deus, quando as suas circunstâncias não fazem sentido para você. Mais cedo ou mais tarde, todos nós chegamos a momentos de crise. Talvez você esteja vivendo um tempo de bonança, talvez você esteja vivendo um tempo de prosperidade, um tempo aprazível, algo que lhe traga satisfação, uma certa zona de conforto. Mas, queridos, precisamos entender que nós não estamos isentos, imunes aos problemas da vida. Deus não é obrigado a explicar-se a nós diante das lutas pelas quais passamos ou as provações que estão conosco. Ele organiza a vida dessa maneira, de acordo com o seu propósito. Então, se você está bem, glorifique a Deus. Se você está doente, glorifique a Deus. Se você está passando um momento de escassez, glorifique a Deus. Se você está vivendo em prosperidade, glorifique a Deus. Mas toda a glória seja dada ao Senhor. Quinto passo: os sacerdotes entraram na água antes que o milagre acontecesse. Diz no versículo 8: portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Queridos, vamos supor que você seja um daqueles sacerdotes designados para carregar a arca da aliança. Em Israel havia muitos sacerdotes. A tribo de Levi dava, a linhagem de Arão, a perspectiva daquelas pessoas serem separadas para o sacerdócio. Imagina você ser escolhido para ser um daqueles que conduziria a arca. Que grande privilégio, que honra para você fazer isso. Você se sente muito bem com esse chamado, até o momento de ouvir que o Senhor quer que você vá e fique junto ao rio. Opa, o rio está cheio, eu não sei nem nadar, e ainda vou levando um peso no ombro. Se acontecer alguma coisa, as águas vão me arrastar, eu vou morrer. Epa, deixa eu passar esse negócio aqui para outro. Queridos, às vezes a gente se vê assim, quando nós estamos sendo chamados a realizar algo e acontece um problema, uma dificuldade, aí a gente, opa, Senhor, manda outro. Eu tenho uma língua pesada. Senhor, eu não passo de uma criança. Qual tem sido a nossa justificativa para não fazer a obra de Deus? Naquele momento, aqueles homens que foram confiados a eles levaram a arca.
se submeteram àquilo que Deus havia determinado, e eles foram. Eles não titubearam, eles não ficaram amedrontados diante do pavor que as muitas águas poderiam causar-lhes. Naquele momento, havia uma forte correnteza, que fazia o rio transbordar nas suas margens, mas isso não era impedimento para que aqueles homens obedecessem. Aparentemente, aquela ordem do Senhor, dada a Josué, não fazia sentido. Por que ficar no rio? Por que não ficar perto do rio? E se a água nos arrastasse? Nós talvez nem soubéssemos nadar. Mas, queridos, não haverá milagre até que os sacerdotes entrassem na água carregando a arca da aliança. Deus organizou dessa maneira para que a fé daqueles homens os levasse da segurança para o perigo. Quando a gente olha a vida de Paulo, a gente vê uma pessoa que era muito conceituada entre os judeus, estimada entre os seus pares, alguém que era respeitada na sociedade judaica, pelo seu conhecimento, era alguém que tinha o conhecimento do hebraico, do grego, conhecia as letras, mas a palavra de Deus diz que Ele torna tudo isso em nada, para que Ele possa dar toda a honra e glória a Jesus, e Ele sai pregando o Evangelho, e muitas vezes leva sobre si chicotadas, é apedrejado, é humilhado, mas ele não tem isso como algo que possa impedi-lo de fazer a vontade do Senhor. Ele tinha um chamado de pregar o Evangelho. Nós temos um chamado, querido, de anunciarmos a Cristo na comunidade do José Walter, e o que nos está impedindo de fazê-lo? Isso serve para nós hoje. Não haverá milagre até que nos movamos. Eu sei que nós temos dúvidas. Quem não tem? Às vezes nós oramos e oramos, mas não temos certeza de como as coisas vão acontecer. Por que entrar na água? Se Deus quer operar um milagre, Ele pode fazê-lo quando estamos de pé em terra seca. Isso é verdade, é claro. Mas Deus muitas vezes nos pede para dar um passo na direção do impossível. Quando Jesus operou o milagre de alimentar 5 mil homens, Ele começou dizendo aos seus discípulos: deem vocês algo para que eles comam. Oxe, Jesus, o que é que a gente vai fazer? Nem dinheiro a gente tem, mesmo que a gente tivesse, não tem nem onde comprar pão para esse povo todo. É muita gente para alimentar. Te vira. E aí eles começam a procurar e encontram um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Havia algo, mas 5 pães e 2 peixes não alimenta a multidão. Mas aquele que fez os céus e a terra com a sua palavra, fez multiplicar, e não somente alimentar aqueles 5 mil homens, mas sobejar outros tantos cestos de pães. Queridos, aquele mesmo Jesus é aquele que está conosco em pleno 2023, Ele faz o seu milagre acontecer na nossa vida, quando nós damos passos diante do impossível. Jesus pegou o pouco que eles tinham e o multiplicou. Deus algumas vezes, querido, nos pede para crer no impossível, de modo que quando for feito somente Ele receba o crédito. O crédito não é seu, o crédito não é meu, o crédito é do Senhor. É isso que Josué está dizendo. Você quer um milagre? Vá ficar na água. Isso é uma loucura, Senhor. Faça isso. Lembre-se, eles não sabiam o que estava prestes a acontecer. A gente lê a história e já sabe do que vai acontecer. E a gente se tranquiliza. Mas aqueles homens que estavam carregando a arca, eles não sabiam o que estava por acontecer. Talvez muitas informações vinham à sua mente. Eles talvez olhassem para a sua família, mulher, filhos, e olhassem para aquele rio caudaloso, e a sua história passasse rapidamente na sua mente.
talvez fosse o último momento que eles estivessem olhando para os seus familiares, mas eles creram. Sexto passo, aguardar o milagre. As águas pararam de correr. Versículo 16, a correnteza que descia parou de correr, e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Queridos, naquela manhã, muito cedo, as vastas águas do Jordão corriam fortemente, mas quando aqueles sacerdotes colocam o pé nas águas, as águas são represadas, elas param de correr. Deus segura aquelas águas. Aquele pequeno grupo de sacerdotes que caminhava em direção ao rio, são sacerdotes que carregam naquele momento a arca da aliança, a promessa de Deus. Você carrega sobre você a promessa de Deus para a tua vida, para a tua família, para a igreja do Senhor. Receba a promessa de Deus, conheça a promessa de Deus na palavra de Deus. Infelizmente hoje a gente lê pouco a palavra do Senhor, e a gente não conhece as palavras, as promessas do Senhor. Aqueles homens marcharam, eles desceram até a margem do Jordão, enquanto as águas ainda corriam, mas quando eles colocam os seus pés nas águas, as águas param de fluir. É como se o Senhor estendesse a mão e desligasse a torneira. Foi um grande milagre de Deus. As águas são represadas a aproximadamente 27 quilômetros do local onde eles estavam. Não foram represadas ali como aconteceu quando da travessia do Mar Vermelho pelo povo de Israel fugindo do Egito. Eles nem viram as águas presas, eles apenas perceberam que elas não estavam mais correndo e tudo se secou. Queridos, este milagre aconteceu depois que eles obedeceram, não antes. Se os sacerdotes não tivessem entrado no rio, ninguém teria atravessado naquele dia. O povo só atravessou porque os sacerdotes tomaram a decisão de fazê-lo. Liderança da igreja do Senhor, pastor, presbítero, diácono, obreiro, líder de ministério, nós somos exemplo para as ovelhas. Precisamos zelar com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso agir, para que outros vejam em nós vidas santas, vidas transformadas, e tenham o desejo de seguir o Senhor da mesma forma, da mesma maneira. Aquele povo só atravessou porque os sacerdotes estavam à sua frente. Talvez, queridos, a melhor explicação para aquela atitude, tanto dos sacerdotes quanto do povo, se encontra no versículo 11. Josué chama Deus soberano de toda a terra. É a primeira vez que essa expressão surge, queridos. Não foi a coragem dos sacerdotes, não foi a coragem do povo, é porque o soberano de toda a terra estava segurando aquelas águas, é porque o soberano de toda a terra estava dando ordens para que fossem cumpridas. Era o soberano de toda a terra que daria vitória àquele povo, diante dos grandes exércitos que estavam do outro lado do Rio Jordão. É o mesmo Senhor soberano desta igreja, é Ele que nos conduz de vitória em vitória. Nós estamos entrando um novo ano. Se você vê dificuldades na sua vida, se você vê nuvens escuras no horizonte, confie no Senhor, coloque diante do Deus da tua salvação o teu futuro, saiba que é o Senhor que o está realizando na tua vida, na tua família, na nossa igreja. Sétimo e último passo, toda a nação atravessou em terra seca. Diz o versículo 17, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também em terra seca. Queridos, quando fala aqui de nação, a gente não está falando de 5.000 pessoas, não. Nós estamos falando
naqueles dias, de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Nesse último censo, ainda não concluído, mas a cidade de Fortaleza, na sua totalidade, incluindo todos os bairros, tem aproximadamente 2 milhões e 400 mil habitantes. Imagina 2 milhões de pessoas esperando para atravessar o Rio Jordão. Essa era a realidade. Aquele milagre durou até que todos os judeus cruzassem o rio. Ninguém ficou na outra margem. Todos tiveram que atravessar. Enquanto os sacerdotes estavam no meio do Jordão, segurando a arca. Ninguém ficou para trás. Queridos, na nossa luta diária, na nossa batalha, nós fazemos parte de um grande exército, e o nosso general não deixa ninguém para trás. Todos aqueles comprados e lavados no sangue do Cordeiro, são alvos da bênção do Senhor, e todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Você sentiu a falta de alguém? Liga para esse irmão, procura saber o que foi que aconteceu. Ô meu irmão, senti tua falta no domingo. Hoje mesmo eu estava aqui conversando com o Carvalho. Eu estava dizendo, Carvalho, domingo tivemos tantas ausências. Alguns irmãos que adoeceram e muitos que viajaram. E aí eu disse, olha, na segunda-feira estava eu lá, ligando para um, para outro, que eu não sabia que tinha viajado. Queridos, nós precisamos olhar uns para os outros, cuidar, saber da necessidade, saber quando o irmão adoece, que está precisando de uma ajuda, inclusive financeira, e a gente poder estender a mão e abençoar. A obediência de Josué, a obediência dos sacerdotes, a obediência do povo ao Senhor, permitiu que eles crescem no grande milagre de Deus. Você quer ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida? Viva em obediência ao Senhor. O problema é porque às vezes nós queremos ver algo extraordinário acontecendo, como nós gostamos de dizer, o sobrenatural de Deus, mas aí a gente não quer obedecer, a gente vive desobedecendo. E aqui, queridos, chegamos ao final dessa passagem, mas o final dessa narrativa não se encontra no capítulo 3, está lá no capítulo 4, nos versículos 16 a 18, diz assim: ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança, que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. Deus liberou, abriu a torneira e as águas voltaram. Vocês se lembram que quando o exército egípcio saiu em busca do povo de Israel, alguns que viram a dificuldade do mar, e outros viram o exército se achegando e disseram, pronto, vamos morrer, vamos voltar para o Egito, lá tem as cebolas, lá tem tanta fartura. Então, o que é uma escravidão, umas chicotadas de vez em quando? Já estamos acostumados, né? O que é que custa trabalhar 20 horas? 4 horas de descanso está bom demais. Queridos, às vezes, há aqueles que estão assim, olhando para o passado, não como algo que traz tristeza ao seu coração, vergonha diante do que aconteceu, mas desejosos de voltar. Naquele dia, o Rio Jordão se tornou o limite. Só havia uma forma das pessoas voltarem, era se lançando as águas. Hoje o Senhor nos chama
não para nos lançarmos às águas torrenciais do Jordão, mas para confiarmos nele e nos lançarmos ao Senhor. Saiba, queridos, que o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua cuidando de cada um de nós. É por isso que nós somos chamados a entregar o nosso futuro nas mãos do Senhor. Nós não podemos viver ansiosos, preocupados, exauridos diante do terror, do medo do amanhã. Josué teve que desistir de quaisquer planos próprios. Os sacerdotes tinham que ir, ter a coragem de entrar às águas correntes. O povo teve que atravessar o leito do rio a pé para chegar à terra prometida. Queridos, eles tiveram que ceder o seu comodismo, a sua zona de conforto. Às vezes a gente está num local onde a gente se sente bem, onde tudo está tranquilo, onde nós não somos desafiados, onde nós não somos chamados a avançar, e nós nos acostumamos com a mesmice. Precisamos olhar para aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, e nos sentirmos desafiados de fazer mais, e mais, e mais na obra de Deus. A minha decisão por Cristo aconteceu quando eu tinha 18 anos. Período áureo da minha vida, no que diz respeito ao meu vigor físico. Hoje eu estou com 57, chegando aí, beirando 58. Parece que foi ontem. Mas, queridos, eu quero dizer para você que a alegria de servir a Deus, o desejo de fazer a obra do Senhor, ela se renova a cada momento, de querer fazer tudo com excelência para Deus, e eu sei que eu vou errar, mas eu quero, se errar, fazê-lo tentando da melhor forma possível para a glória de Deus. Eu não posso achar que aquilo já foi bom, que não tenho mais forças, que não tenho mais a contribuir. Cada um de nós tem algo a fazer. Um dos grandes homens que eu admiro e que me serve de testemunho é Martin Lloyd Jones, fantástico pregador da palavra de Deus, muitos livros. Ele continuou pregando o evangelho até os 90 anos, até que o dia que o Senhor o chamou por conta de um câncer. Ah, queridos, que sonho, você pregar a palavra de Deus até o último suspiro. Você continuar firme nos propósitos de Deus. Que coisa maravilhosa para aqueles que são chamados para anunciar as boas novas de salvação. Eu sei que há momentos em que podemos até nos sentir tristes, sozinhos, mas nunca há um momento em que vamos estar verdadeiramente sozinhos. Se você chegou até aqui e se sente assim, como que isolado, amedrontado, saiba que o mesmo Deus que esteve com Josué, o mesmo Senhor que está comigo, é o mesmo que está com você. É Ele que te ampara, é Ele que te fortalece, é Ele que te conforta. Então não tenha medo, continue firme nos caminhos do Senhor. Olhe para 2023 e encare como mais um ano de vitória de Deus na tua vida. Veja o ano de 2023, um ano de semeadura, que você vai semear a palavra de Deus no coração daqueles que precisam do Evangelho. Pode ser um parente seu, pode ser o seu vizinho, um amigo, um colega de trabalho. Que seja também um ano de colheita, que você traga frutos na presença do Senhor. Esse seja o grande ano da sua vida. Quando você concluir o ano de 2023 e se Deus não voltar até lá para buscar a sua igreja, ou o Senhor não nos chamar até lá ao encontro pessoal com Ele, a sua presença, nós possamos olhar para tudo que vivemos no ano de 2023 e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Deixe-me orar pela sua vida, deixe-me colocar diante do altar do Senhor os seus sonhos, os seus projetos, para que você avance rumo ao desconhecido,
não com medo, não paralisado, mas confiante no Deus da tua salvação. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te apresentar a vida dos teus filhos e filhas. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua boa mão, Senhor Deus, esteja nos conduzindo, nos orientando, nos dirigindo, Senhor, diante de todos os embates, diante de todas as provações, diante de tudo aquilo que o Senhor tem nos desafiado a realizar. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que todo medo, que toda ansiedade, que toda preocupação seja colocada diante do teu altar, que teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, Senhor, e nos garantindo a vitória. Em nome de Jesus, ó Deus, e que possamos estar à frente do grande exército do Senhor, sem medo, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque nós confiamos em Ti, confiamos no Teu chamado, confiamos na Tua ordem, e quando Tu mandas, Senhor, cabe a cada um de nós obedecer. Por isso, Pai, eu te peço, abençoa, Senhor, aqueles que se encontram fracos, renova, traz a fortaleza, aqueles, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, se sentindo abatidos, derrotados, ó meu Deus, dá vitória, em nome de Jesus, Senhor, aqueles que se sentem enfermos, inclusive enfermos da alma, meu Deus, traz a saúde física e espiritual, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, abençoa a tua igreja, traz o teu avivamento, traz o derramado do teu Espírito Santo no nosso meio, em nome de Jesus, Senhor, que haja, Senhor Deus, a visitação dos dons espirituais, em nome de Jesus, para que a tua igreja, Senhor Deus, possa estar, ó Pai querido, cada vez mais firme nos teus propósitos, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, abençoa, Senhor Deus, abençoa a tua igreja, a tua liderança, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor, adentrar a terra da promessa, um dia, Senhor Deus, estarmos na Jerusalém celestial, estarmos na tua presença eternamente, em nome de Cristo, amém e amém. Queridos, antes de encerrar, eu queria convidar...